Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 29º domingo do tempo comum. Estamos acompanhando o itinerário que Jesus faz com os seus discípulos rumo a Jerusalém. E ao longo destes domingos, os trechos que ouvimos, retirados do Evangelho segundo Marcos, eles são sequenciais. No domingo passado, Jesus convidando os discípulos a um caminho de entrega total, sabendo que a recompensa quem lhes daria seria o Pai. Depois disso, Jesus anuncia mais uma vez a sua paixão. Mas é interessante perceber que desde Cesareia de Filipe, quando os discípulos vão confessar quem era Jesus, há sempre vários maus entendidos entre o que Jesus ensinava e o que os discípulos compreendiam. E o Evangelho de hoje está situado neste ambiente. Imaginemos nós que Jesus anuncia pela 3ª vez a sua paixão, morte e ressurreição. E logo após esse anúncio, vem o pedido dos 2 discípulos, Tiago e João, querendo um sentar à sua direita e outro sentar à sua esquerda, quando Jesus estivesse na sua glória. E esse pedido, ele está imbuído de uma mentalidade que era muito comum entre os judeus. Eles tinham uma expectativa
que era chamada de messiânica. E o que isso significava? Para os judeus, o Messias viria da parte do Pai, ele estabeleceria o seu reinado, e esta dinâmica também se daria numa perspectiva política, fazendo de Israel a nação e o povo mais poderoso que estaria ali diante dos demais, e os demais povos estariam subjugados à força de Israel. Então, se Jesus é o Messias, ele vai assumir este poder, e assumindo este poder, nós queremos estar um à sua direita e outro à sua esquerda, porque participaremos diretamente desse poder. Mas Jesus vai exortá-los a uma nova compreensão, que não é a do poder, mas que é a do serviço. E vai ser nesta perspectiva que agora nós vamos voltar ao texto, para entendermos a dinâmica dos discípulos e depois a dinâmica que Jesus propõe a eles, inclusive para a sua conversão. Se você tem o folheto em mãos, eu te convido a tomar o texto dos versículos 35 a 38, a primeira parte. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixai-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Paremos aqui. Os discípulos, diante da incompreensão do caminho que Jesus fazia com eles, ambicionava um Messias poderoso e político. Logo, estar ao seu lado significa o quê? Participar do seu poder. Mas Jesus, mesmo diante da incompreensão dos discípulos, vai proporcionar-lhes um caminho pedagógico que os provoca a conversão e a mudança de mentalidade sobre quem é Jesus. E como que se dá esta pedagogia de Jesus para auxiliar os discípulos na nova compreensão e no seu processo de conversão? Lhes fazendo perguntas. Se vocês observarem, ao longo da primeira parte do texto, por várias vezes Jesus pergunta aos seus discípulos. O Papa Francisco, hoje pela manhã, na Praça de São Pedro, celebrando a canonização de vários santos, disse na sua homilia: as perguntas feitas por Jesus desvelam a interioridade dos discípulos e traz à tona o que estava dentro do seu coração, a ambição e o desejo pelo poder. Irmãos, nos abramos à pedagogia de Jesus, permitamos que Ele também nos questione, como fez com Tiago e João, porque é através desta pedagogia, desta metodologia, que é capaz também de ser evidenciado os sentimentos, os desejos,
as vontades mais profundas que nos habitam. Esta é uma leitura do Evangelho pela chave da interioridade. Quando eu me aproximo de Jesus, como foi o caso de Tiago e de João, quais são os interesses que de repente me habitam e que me levam ao encontro dele? E diante destas mesmas motivações e desejos, o que Jesus tem a me oferecer? É apenas legitimar o que eu desejo, o que eu peço, ou eu estou aberta à novidade que Ele quer me propor, como foi a Tiago e a João? O desejo que motivou estes dois irmãos a irem ao encontro de Jesus não foi respondido, não foi satisfeito, mas Jesus vai provocar-lhes a uma nova mentalidade e uma nova compreensão de quem é Ele. Por que eu faço essa pergunta? Porque na maioria das vezes, quando nós tomamos a decisão de irmos até Jesus, nós queremos que Jesus nos obedeça, que Jesus responda à altura aquilo que estamos pedindo, como foi o caso de Tiago e de João. Queremos que o Senhor nos faça o que estamos pedindo. Deixe-nos sentar, uma à tua direita e outro à tua esquerda, quando tu estiveres na tua glória. Jesus vai responder a esse desejo? Não. Jesus vai responder a este anseio? Não. Porque a mentalidade dos discípulos que os motivaram a esse pedido não condizia com quem era Jesus. Então, o modo de nós conhecermos quem Ele é, também condiciona o nosso modo de rezar e de pedir. A chave de leitura que o Evangelho pode te oferecer nesta manhã de domingo, o jeito com que você pratica a sua fé, a maneira como você leva a sua vida de oração, diz respeito à imagem de quem é Jesus para você. E nesta perspectiva, o que o Evangelho nos provoca? Há uma correção das expectativas, a sairmos de um falso estereótipo, de um Jesus messiânico, político, poderoso, para a perspectiva de um Jesus dos Evangelhos, que está disponível a servir sempre, ao ponto de entregar a sua vida sem limites. E a partir do momento que eu vou conhecendo este Jesus dos Evangelhos, eu vou tendo uma nova imagem dele, e isso vai me possibilitando uma nova forma de me relacionar com ele, de rezar, de pedir. E como é que Jesus responde? Vós não sabeis o que pedis. Vocês acham que os discípulos ficaram felizes ao ouvirem essa resposta de Jesus? Não. Como nós, diante do nosso pedido, se de repente não é atendido, Deus não existe, Ele me abandonou, eu agora nunca mais vou na igreja, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. De repente vem um espírito de rebelião dentro de nós, quando o Senhor também nos diz: vós não sabeis o que pedis. E aí vem uma exortação de São Paulo: não sabemos o que pedir, mas é o Espírito Santo habitando em nós que nos ajuda a clamar: Abá, ó Pai.
faça esse caminho de um reto conhecimento da pessoa de Jesus, e isso te ajudará a pedir do modo correto. Agora, as perguntas de Jesus, elas são cruciais. Vós podeis beber do cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? É preciso recorrer à teologia do texto para entender o que é esse cálice e o que é esse batismo. O que Jesus tinha acabado de anunciar pela terceira vez aos discípulos? A sua paixão, morte e ressurreição. Os discípulos não haviam compreendido, queriam um Jesus messiânico político, poderoso, dominador, por isso sentar à sua direita e à sua esquerda. E agora Jesus volta ao conteúdo primário da fé, aquilo que nós chamamos o mistério da fé, a sua paixão, morte e ressurreição. E voltando ao conteúdo primário, genuíno da fé, Jesus fala do cálice, porque é uma alusão à sua paixão, ao seu sangue derramado na cruz, e faz também alusão ao batismo. E que batismo é esse? O martírio, a entrega total da sua vida sem reservas para si, e onde nós participamos de maneira ordinária neste cálice e neste batismo, na Eucaristia, no batismo que nós também recebemos. Estes são os dois sacramentos que nos inserem no mistério de Cristo: o batismo e a Eucaristia. E Jesus vai propor aos dois discípulos o caminho que era dele, o do cálice, a vida doada, e do batismo, ou seja, o martírio, o derramamento de sangue até as últimas consequências. Será que os discípulos estão dispostos a fazerem uma travessia, de saírem da perspectiva religiosa do poder e do domínio, para uma perspectiva religiosa do serviço, da doação e da entrega de vida? Voltemos ao texto para vermos a resposta deles. Tome aí agora no Evangelho os versículos 39 e 40. Vamos ler juntos? Eles responderam: podemos. E ele lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. A travessia que Jesus pede aos discípulos: saírem da teologia do poder e caminharem para a teologia do serviço. E agora eu quero tomar esse princípio para nossa reflexão, porque ele é muito atual. Existem várias ideologias que estão entrando com muita força dentro da igreja, principalmente nos grupos mais rigoristas. E eles têm convencido os católicos que, de fato, nós precisamos de uma igreja que seja triunfante, de uma igreja que esteja com a sua força total e dominando todas as dimensões da vida civil.
E a partir do momento que nós dominarmos todas estas áreas, a partir do momento que nós estivermos infiltrados em todas as dimensões da vida civil, nós estabeleceremos o reinado de Cristo Rei. Utilizam inclusive este slogan: a teologia do poder. E diante desta realidade que é atual, que é inspirada na teologia do poder, qual é o caminho que Jesus propõe a mim e a você? A travessia para a teologia do serviço. Quantas vezes o Papa Francisco, por pronunciar em favor dos mais necessitados, dos excluídos, se torna alvo de bombardeio por estes grupos rigoristas da teologia do poder, porque não concebem um Papa que esteja disponível à teologia do serviço. Esta conversão que Jesus convida a João e a Tiago também se atualiza na atual conjuntura da igreja hoje, para que nós tenhamos esta sensibilidade de que o modo de Jesus agir não é legitimado por um poder que retrai, que maltrata, que extermina, mas o poder que ele coloca em vigor é o poder daquele que serve, daquele que é capaz de se doar por inteiro. E isso precisa se tornar também referencial para a nossa família. Uma outra chaga do nosso tempo: violência doméstica. Porque queremos impor pela força e pelo poder dentro de casa, e de repente a imposição pela violência não vai resolver o problema da família. E aí nós precisamos de um novo parâmetro. De qual autoridade? Não aquela que é imposta pela força, mas aquela que é reconhecida pela autoridade. E isso se dá pela dimensão do serviço. Volto a repetir, a travessia de sairmos da teologia do poder para a teologia do serviço. Isso vale para todas as dimensões da nossa vida. Você como pai, como mãe, como filho, como avô, como irmão de comunidade, como trabalhador na luta da semana. Nós somos convencidos que hoje eu me afirmo através do poder que eu imponho. E Jesus te convida: você é destinatário especial de uma novidade que fará diferença na sua vida e que você terá autoridade, não pelo que você impõe pela sua força, mas autoridade pelo testemunho do modo como você vive, pelo modo como você se porta. Olha como o Evangelho é lúcido e como esta palavra tem uma boa nova a nos ensinar. Vamos agora ao final do texto. Tome aí os versículos de 41 a 45. Vamos ver o restante dos outros 10 discípulos, o que aconteceu com eles. Vamos juntos? Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes a tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Minha gente, como é que os outros 10 ficaram diante da pergunta dos dois, de acordo com o texto? Prestaram atenção? Eles ficaram indignados. Indignados. Sabe por que eles ficaram indignados? Porque eles queriam pedir a mesma coisa e não tiveram coragem. Esta era a sua indignação. Eles também queriam a mesma coisa, mas não foram capazes, não foram audaciosos para pedir. E aí vem agora o ensinamento de Jesus, que é muito lúcido. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Será que esta frase do Evangelho está atualizada num período onde o mundo está em guerra? Onde grandes potências invadem pequenos países e querem dominá-los e tiranizá-los? Será que nós estamos ouvindo isso nos noticiários? Vocês estão acompanhando as notícias pelo mundo afora? O que Jesus está falando no Evangelho está acontecendo hoje? Está. E ele vai propor que o poder político não pode ser o meio que inspire o seu ministério. Se os discípulos queriam um Messias político, ele seria muito poderoso, logo sentar à sua direita e à sua esquerda, participar deste mesmo poder. E o que Jesus está dizendo para eles e para nós? O poder político não pode ser o meio que inspire o seu ministério. E eu gostaria de confrontá-lo, o texto, agora com a nossa realidade mais próxima de Brasil. Ultimamente, a religião é instrumentalizada em favor da política e, ao mesmo tempo, a política se aproveita da religião. Terminamos o período eleitoral recentemente, em cidades maiores como Goiânia, por exemplo, ainda está rumo ao segundo turno. Mas no período político, o que é possível você ver? Esta latência entre política e religião. E o Evangelho vem para purificar-nos. Quando a política quer instrumentalizar o seu modo de crer em favor da própria política, ou quando a religião se permite se tornar corrupta para aproveitar dos benefícios políticos em prol da religião. E aí você tem corrupção religiosa e você tem corrupção política. Estão vendo como o cenário é delicado? Mas como o Evangelho é iluminador para te ajudar a entender que o seu modo de crer não pode ser instrumentalizado na dimensão política, e que a dimensão religiosa não deve ceder em prol dos benefícios políticos, porque esta é uma via de mão dupla, ambos têm os seus interesses, e Jesus vai dizer: o meu modo não é este. E aí você poderia perguntar: padre, então qual é o modo de Jesus? Ele mesmo te responde: quem quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva a todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Essa dimensão do serviço também precisa se tornar evidente em nosso meio. O nosso sistema tem nos impedido de vivermos a graça do servir,
porque de repente tudo agora precisa ser pago. Eu sempre dou esse exemplo e às vezes os pais gostam. Às vezes tem lá em casa as crianças para ajudar e já podem fazer o trabalho doméstico, mas para que a criança ajude, o pai tem que dar alguma coisa em troca, a mãe tem que dar alguma coisa em troca. E isso vai ensinando desde cedo as nossas crianças a se tornarem incapazes para servir, porque tudo tem que ser a base da troca de alguma coisa, ou tem que receber um valor em prol daquele serviço. E quando nós vamos perdendo a dimensão do servir, antropologicamente, nós vamos nos empobrecendo e vamos perdendo aquela capacidade vital que nos realiza como pessoa humana, a capacidade de se colocar a serviço dos demais. Como é bonito ver os diversos trabalhos voluntários, que inclusive temos aqui na paróquia, de pessoas que se dedicam todas as semanas, dando um pouquinho do seu tempo para a missão na qual elas se sentiram chamadas. E como é bonito ver a realização e a alegria no rosto destes que se dedicam ao servir. Ontem mesmo a paróquia testemunhou isso de maneira bela. Nós tivemos aqui a crisma de 80 jovens, e as catequistas estavam todas aqui felizes da vida, vendo os seus catequizandos serem crismados. E eu só olhava, de rabo de olho, observando, vendo o movimento delas, a alegria, o cumprimento, a saudação. Olha que maravilha! Então, quando nós nos colocamos a serviço, nós nos planificamos como pessoa e nos realizamos naqueles desejos mais íntimos e mais profundos da nossa existência. E neste domingo de hoje, o Senhor nos convida a uma travessia da teologia do poder para a teologia do serviço. Que você leve essa boa notícia para a sua casa, que você seja uma pessoa generosa, disponível a servir ao Senhor no chamado que Ele também te faz, mesmo que de repente passe pelas perseguições, pelas dificuldades, pelas cruzes que carregamos ao longo do caminho, mas com a certeza que Ele foi à nossa frente e Ele venceu em nosso lugar. E se nós vamos atrás dele, nós também seremos nele mais do que vencedores. Então, nesta perspectiva, o Evangelho te convida, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para nos resgatar, para nos dar como presente a vida eterna que somente Jesus pode nos oferecer. Então, que esta palavra seja a palavra de ordem para a sua semana, para o seu trabalho, para a sua família, para a missão que você exerce, e permita com que o testemunho de Jesus inspire também o seu coração, e que, se assemelhando aos discípulos, como muitas vezes acontece conosco, nos abramos à novidade que somente Jesus pode nos oferecer. Leve esta palavra para a sua semana e você verá o quanto ela te ajudará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.